Que bom estarmos aqui para mais um encontro com a palavra e você é bem-vindo. Esse é um curso introdutório de toda a Bíblia. Iniciamos esse curso com o estudo do livro de Gênesis, focalizando um livro de cada vez e agora já estamos estudando os profetas do Velho Testamento. Se essa é a primeira vez que você sintoniza o nosso programa, receba nossas boas-vindas especiais. Tenho certeza que sua vida será enriquecida com o estudo da palavra de Deus. O último programa foi dedicado ao estudo do profeta Naum, que fala sobre a queda da cidade de Nínive. O livro de Naum tem a seguinte estrutura. No capítulo 1, a destruição de Nínive é declarada. No capítulo 2, a destruição de Nínive é descrita. No capítulo 3, a destruição de Nínive é justificada. No primeiro capítulo do livro de Naum, onde está registrada a declaração de que Nínive seria destruída, devemos nos concentrar na cidade em si. Quando estudamos o livro de Daniel, fizemos uma descrição da cidade da Babilônia para que você tivesse uma ideia do tipo de cidade em que Daniel viveu e exerceu seu ministério. Ouça agora uma descrição da cidade de Nínive feita por um historiador e que vai ajudá-lo a compreender melhor a mensagem de Naum, porque ela serviu de conforto para o povo de Deus. Nos tempos da profecia de Naum, Nínive era a cidade rainha de toda a terra, de um poder e força que iam além da imaginação. Era a cidade líder de um estado guerreiro, construída em cima de todos os saques feitos às nações conquistadas. Riquezas em quantidade ilimitada vinham de todas as partes do mundo para seus cofres. Naum a compara a um covil de leões depredadores que se alimentavam do sangue de outras nações. A grande cidade de Nínive tinha cerca de 50 quilômetros de comprimento e 16 de largura. Era protegida por 5 muros e por 3 valas construídos com mão de obra escrava, de milhares e milhares de cativos estrangeiros. Jonas menciona cerca de 120 mil crianças, o que sugere que a cidade tivesse uma população por volta de 1 ou até 2 milhões de habitantes. Os muros que protegiam o interior da cidade tinham 5 quilômetros de comprimento, formando um circuito de quase 13 quilômetros, construídos na intersecção dos rios Tigre e Kocher. Esses muros tinham 36 metros de altura e a largura era de aproximadamente 4 carruagens, uma ao lado da outra. Às vésperas da repentina destruição da cidade de Nínive, quando ela estava no auge do seu poder, apareceu o profeta Naum, com sua profecia, chamada por algumas pessoas de A Melodia de Morte de Nínive, ou O Choro da Humanidade por Justiça. A descrição da cidade que vocês ouviram momentos antes permite que visualizemos com mais clareza a cidade de Nínive. Como já destaquei antes, a queda daquela grande cidade foi uma boa notícia para o povo de Deus que habitava no Reino do Sul, o Reino de Judá. Naum dirigiu sua mensagem para o Reino do Sul dizendo que eles não precisavam mais se preocupar com uma possível invasão dos assírios. A mensagem de Naum também é dirigida ao rei da Síria. Como todos os outros profetas, Naum era objetivo e direto. Ouçam essa palavra dirigida ao rei da Síria. Ó rei da Síria, não há cura para a sua chaga. A sua ferida é mortal. No terceiro capítulo, Naum justifica a destruição de Nínive, listando as razões por que a ira de Deus seria derramada sobre aquela cidade. O povo de Nínive era extremamente cruel e pecador. Os arqueólogos confirmam suas atrocidades. Preste atenção nessa descrição que um historiador fez da crueldade e brutalidade dos assírios. A política dos assírios era deportar os povos conquistados para outras terras, a fim de destruir o seu senso de nacionalismo, tornando-os mais facilmente domináveis. Os assírios eram grandes guerreiros. A maioria das outras nações eram apenas saqueadora, mas os assírios foram muito além disso. Todo o seu reino foi construído à custa dos saques de outros povos, e além disso eram extremamente cruéis. Eles tiravam a pele dos seus cativos quando ainda estavam vivos. Cortavam-lhes as mãos, os pés, narizes, orelhas, línguas. Tiravam seus olhos e empilhavam os crânios humanos para que o terror fosse espalhado por todas as nações. No capítulo 1, versículos 2 a 8, Naum aborda outro tema, além da destruição e queda de Nínive.
Na verdade, a profecia de Naum é um estudo do caráter de Deus. Temos a tendência de fixar certas características do caráter de Deus, como, por exemplo, o amor. É bom saber que Deus é amor. É bom ouvir isso. Mas, quando ouvimos a respeito da ira de Deus, ficamos um pouco incomodados. Não cai tão bem aos nossos ouvidos ouvir sobre a justiça, a santidade, a retidão de Deus e sobre sua intolerância com o pecado. As Escrituras apresentam o caráter de Deus como um arco-íris com várias cores. De acordo com a Bíblia, Deus é emocional e possui uma variedade de emoções. Não só amor, mas outras emoções como a ira, por exemplo. Naum fala de Deus como um pai amoroso e bom. Ele nos diz para buscarmos a Deus quando tivermos problemas. Ele também se refere a Deus como juiz santo e zeloso com os que o amam, mas vingador e destruidor daqueles que se levantam contra seus amados. Sua ira é como fogo e seu poder indescritível. Quando a ira de Deus atinge seu limite, não há mais volta. Não compara o poder de Deus a tempestades e vendavais, a ciclones e terremotos. Lemos sobre isso no primeiro capítulo. O que mais Naum fala sobre o caráter de Deus? Vamos ver. No capítulo 2, Naum faz uma descrição detalhada da destruição e queda de Nínive. Os soldados desertam, o povo é dominado pelo medo e pelo terror, seus joelhos tremem, os corações se derretem por causa do horror, o povo fica em estado de choque, pálido e trêmulo. No capítulo 3, Naum mostra o porquê da destruição de Nínive. Portanto, no capítulo 1, a destruição de Nínive é declarada. No capítulo 2, a destruição de Nínive é descrita. E no capítulo 3, a destruição de Nínive é justificada. Nesse capítulo, Naum relata por que Deus destruiu Nínive. Ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheia de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias, que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Em todas as esquinas as crianças foram massacradas. Lançaram sorte para decidir o destino dos seus nobres. Todos os nobres foram acorrentados. Talvez essa tenha sido uma das razões da queda de Nínive. Quem ouve notícias a seu respeito bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites? Poderíamos falar a mesma coisa a respeito da Alemanha nazista quando Hitler estava no poder. Naquela época, em toda a Europa, encontravam-se as vítimas do Terceiro Reich. Meu querido ouvinte, era também assim no tempo do Império Assírio. Em toda parte havia pessoas que tinham sofrido a crueldade da Síria. Quando lemos a declaração, a descrição e a justificação da destruição de Nínive, levantamos uma questão. Será que podemos tirar do livro de Naum uma aplicação para as nossas vidas? A mensagem que podemos tirar para nós tem a ver com o caráter de Deus. A profecia de Naum é um estudo sobre a ira de Deus. A palavra em hebraico para a ira de Deus é atravessar. Como atravessar um rio. Essa palavra sugere que Deus é bom, Deus é amor. E é assim que ele prefere se manifestar. Entretanto, ele só tolerou o pecado, a injustiça e a crueldade dos assírios até o ponto em que isso atravessou o limite do seu amor de pai e o limite de juiz santo e justo. É essa forma. Isso que ele mostra. Ele mostra que algo ultrapassou os limites. Atravessou seu limite. E ele então manifesta sua ira. Só depois que extravasou toda a sua ira. Deus ama seu povo. Deus ama aqueles que o conhecem, que são seus filhos e seu povo escolhido. Mesmo sendo um pai amoroso, quando algo começa a destruir o objeto do seu amor, a sua ira transborda, atravessa os limites. E ele só para depois de destruir o que estava destruindo o objeto do seu amor, isto é, os seus amados. Procure entender o caráter de Deus. A ira de Deus é uma atitude consistente e permanente de santidade em relação ao pecado. A ira de Deus é uma atitude consistente e permanente entre um Deus amoroso e algo que esteja destruindo o objeto do seu amor. A ira de Deus é uma reação fatal de absoluta santidade em relação ao pecado.
A ira de Deus é uma reação fatal de um Deus amoroso em relação ao que está destruindo o objeto do seu amor. Tenho uma experiência para contar para vocês que ilustra bem o que estou falando. Um pai muito amoroso estava na delegacia, absolutamente inconformado, porque um homem tinha estuprado e assassinado sua filhinha de 7 anos. Quando foi trazido para a delegacia, o homem que tinha cometido o assassinato tão cruel contra o objeto do amor daquele homem, que era um pai amoroso, foi necessário que um batalhão o segurasse. Segurasse aquele homem, o pai, impedindo-o de extravasar toda a sua ira no assassino que destruiu o objeto do seu amor. Esse foi o erro de Hitler nos anos 40. Ele achou que poderia destruir quem ele quisesse. Só que ele ultrapassou os limites. E se não fosse a ira dos países aliados ter invadido seus limites e se manifestado, hoje não haveria um judeu vivo para contar a história. Os judeus são o povo de Deus. Eles são o objeto do amor de Deus. Eles têm sido sistematicamente assassinados. Creio mesmo que o Holocausto tenha sido como uma conquista assíria ou babilônica. Ocorreu o mesmo genocídio contra os judeus, o objeto do amor de Deus. Creio que nos anos 40, os limites de Deus foram ultrapassados, e ele manifestou sua ira até que o Terceiro Reich nazista fosse aniquilado. Um dos objetivos do livro de Naum é nos mostrar o caráter de Deus. É claro que Deus é amoroso, mas até que o seu cálice transborde. Meu querido ouvinte, a palavra de Deus é verdadeira. Você pode experimentar tanto a ira de Deus como o amor dele. Sua palavra nos diz que Deus é amor. Deus quer que todos se acheguem a ele e experimentem o seu amor, mas aqueles que rejeitam o seu amor já estão julgados. A palavra diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. É o que diz o ensino de Jesus. Bom, chegamos ao final do programa. Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.